fizemos depois, nesses seminários? Cruzamos as 8 competências das diretrizes curriculares com as 22 do sistema profissional e com as 8 do mercado. E chegamos à conclusão de que as 8 competências das diretrizes também estão alinhadas às da profissão e ao mercado, e vice-versa. Bom, agora veja o seguinte, aqui está o mercado e aqui está a profissão. Eu lembrei esses dias, não vou citar quem disse isso, mas ele falou uma coisa que me marcou. Tem coisas que marcam, não? Diz assim, a sociedade. Essa é a pior reprovação. Vamos pensar nisso? Será que os nossos estudantes serão aprovados ou reprovados pela sociedade no seu conceito mais amplo? Mas vejam agora as 8 competências, né? A primeira. Estas são obrigatórias. Eu lancei um desafio esses dias, no bom sentido, até para chocar, para ver se eu consigo gerar mudanças atitudinais nos cursos de graduação em administração. Eu disse que, como avaliador do Ministério da Educação, eu fecharia praticamente todos os cursos de graduação em administração do Brasil, porque elas não cumprem as 8 competências da diretriz. Não cumprem. Tanto é que no Enagrade surgiram movimentos dizendo o seguinte, quando eu disse isso no encontro de... Alguém esteve no seminário de coordenadores, terceiro seminário nacional, no domingo à tarde aqui? Coordenado por mim, professor Rui Otávio? E começaram lá, quando eu disse aquilo, nós não teríamos que reescrever então as competências, reduzi-las, mudá-las? Digo, não, porque elas estão alinhadas. Nós temos que mudar a lógica da execução, do atendimento a elas. Eu pergunto, como é que nós desenvolvemos essa competência? Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente. No seminário mais interno da instituição, eu pergunto, professora Ana, como é que desenvolve no seu curso o pensar estrategicamente? Ela diz assim, não, professora, nós temos a disciplina de planejamento e administração estratégica. Não, mas isso é ferramenta, metodologia. Como é que se ensina a pensar estrategicamente? Quais são os conteúdos necessários para alguém pensar estrategicamente? O que eu tenho que fazer para alguém ter habilidade para agir estrategicamente? Que atitudes tem que ter alguém, ou eu tenho que fazer com os nossos alunos para que eles possam ter atitudes que evidenciem este pensar estratégico? Como é que eu faço isso? Se eu for ver toda essa competência aqui, será que nós a desenvolvemos? Se a desenvolvemos, qual a certeza que eu tenho? A 2. Eu escuto que boa parte dos egressos de escola de administração não sabem ler e escrever. Uma das competências é desenvolver expressão, comunicação, compatíveis com o exercício profissional, processos de negociação, comunicações interpessoais e intergrupais. Que conteúdos eu tenho que utilizar? Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção. Como é que eu desenvolvo esta competência? Desenvolver raciocínio lógico, crítico, analítico, formulações matemáticas. Olha só a complexidade desta competência. Eu pergunto, que conteúdos eu vou utilizar? Que avaliações? Que atividades práticas eu vou utilizar para desenvolver esta habilidade e as atitudes? A 5, ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política, vontade de aprender,
abertura às mudanças. Nós trabalhamos isso com os nossos alunos. Vejam que isso está relacionado com o mercado. Sabe qual é o grande problema hoje nas negociações? É o apego. Eu estou envolvido numa negociação de uma empresa, tudo negociado, 3 meses de negociação. Aí a família me chama e diz assim, olha, não vamos vender. Veja, professor Mauro, é uma relação muito longa, 30 e tantos anos, nós decidimos que nós vamos continuar. Não vamos mais vender. Senhores, vocês não têm condições mais de alavancar recursos, vocês já perderam o mercado, vocês estão há 3 anos consecutivos com prejuízos operacionais, vocês estão perdendo as melhores cabeças, vocês já estão perdendo crédito. Como é que a gente ensina mudança e desapego? Que é uma questão importante no mercado. Como é que a gente ensina a tomada de decisões, né? É uma outra questão incrível. Que decisões nossos alunos tomam durante a vida? No máximo ir à aula, mandar fazer trabalho, colar, pagar a faculdade ou não? Que mais decisões eles tomam? Que espaço eles têm? Outra, de trabalhar coletivamente. As avaliações são todas individuais. Raramente são coletivas ou grupais. Quer dizer, há um divórcio entre as competências e a forma como nós ensinamos. Mais. Quem nunca ouviu esta expressão ou suspiro no final de um período, especialmente aqueles professores em disciplinas mais duras e ácidas e exigentes? Professor, eu não acredito. Eu passei. Sério? Gente do céu, eu passei, graças a Deus, valeu, não preciso mais me preocupar agora com esta disciplina aqui, eu posso esquecer ela. Gente, que alívio! Isso a gente ouve, eu já ouvi, vocês já ouviram, vocês continuam ouvindo, eu continuo ouvindo. Nós ensinamos para esquecer, os alunos aprendem para esquecer, via de regra, para passar de período. E eu me dei conta disso, porque eu era professor de finanças 1 e 2 no último ano. Os meus alunos já tinham quadro de formatura em casa, comprado e pago, e já tinham os ingressos do baile de formatura, o vestido e o terno alugados, e finanças 1 e 2. Primeiro dia, discutiu o plano de ensino, prova. A prova, isso que é isso? Tá louco? Prova. Mas fiquem calmos. Nada que assuste. É uma prova sobre tudo aquilo que vocês já estudaram no curso. E tudo que vocês tinham que saber, ou devem saber para acompanhar finanças, como economia, como contabilidade, como balanços, como custos, como matemática financeira. Nunca ninguém tirou mais do que 2. Nunca. Isso está errado. Aí esses dias eu repliquei aquele encontro lá dos estudantes, era sexta de tarde, de noite, ia ter uma enorme balada, e eu pensei o seguinte: a minha chance é conquistar essa turma nos primeiros 3 minutos, porque senão vai ser um horror, que a cabeça deles está com a balada e não com a minha palestra. E aí o caminho, papai, vai, e eu disse assim: qual é a aula que você teve semana passada, terça-feira? Ah, professor, deixa eu olhar no meu horário. Não pode olhar, não. Aí eu disse: você? Eu tive teoria geral da administração. Pô, parabéns. Você pode me resumir como é que foi a aula da terça-feira passada? Professor, você já quer demais, né? Tinha passado uma semana e pouco. Percebe? A lógica está errada. O modus operandi está errado. Se esquece, se estuda para a prova, para passar, depois se esquece. Aí diz: professor, a metodologia científica da pesquisa no primeiro período, no segundo ou onde? Tanto faz, depende de qual é o sentido dela. Porque eu já vi de tudo.
No início nunca mais exigiu, chegou no final, tinha que fazer o trabalho de curso, ninguém lembrava de nada, tinha que dar novamente. O desperdício é enorme. Mas isso é desperdício pedagógico. Porque a lógica está errada. E a lógica está errada porque a estrutura está errada. Ou a lógica leva a estruturas equivocadas. Bom, vejam bem. Elaborar e implementar projetos em organizações é uma outra competência. Capacidade de realizar consultoria em gestão e administração, pareceres, perícias, gerenciais e tal. Essas são as 8 competências. Se fizesse agora a seguinte pergunta: para desenvolver cada uma dessas competências, quais conteúdos são necessários? Quais atividades práticas seriam necessárias utilizar para desenvolver as habilidades e as atitudes, que são os pilares das competências? Cada uma destas 8 competências tem 3 pilares. Nós temos que pousar as 8 competências em cima dos pilares. E aí, nós temos os conteúdos curriculares, que são 4, como o professor bem colocou: formação básica, profissional, estudos quantitativos sobre as tecnologias, EQT, e a formação complementar. Cada uma delas tem campos interligados. O que deveria haver nos conteúdos de formação básica? Não se fala na quantidade, na densidade, na forma. Estão aqui. Eu posso colocar mais se eu entender? Posso, não há nenhum problema. Algo me impede? Não, nada impede. Eu posso agregar mais conteúdos em cada uma dos campos? Posso, não há nenhum problema. Nada me impede. A pergunta é o que mais eu preciso para desenvolver as 8 competências? Esta pergunta precisa de resposta. Isso seria a mesma coisa do que eu fazer uma cafeteira e não conseguir responder por que as pessoas tomam café. Ensinar administração sem olhar nas competências e não poder responder como é o que eu preciso para fazer as 8 competências, seria a mesma coisa de fazer uma cafeteira sem saber por que as pessoas tomam café. Essa é uma historinha do Kenny Kilmar, né? Uma aula para os engenheiros. Aí temos de formação profissional. Pode ter outras? Pode. Deve? Provavelmente sim. Mas são mínimas. Agora, as 8 competências são obrigatórias. Essas ninguém escapa. Então o MEC fecha o olho a metade de um outro. E ele sabe disso. Mas o problema não é o MEC. O problema é a sociedade, é a profissão do administrador. Ela está sendo comprometida. E aí temos os conteúdos de formação complementar, que são transversais e interdisciplinares. É uma pena, vou dar mais um exemplo. Vamos imaginar que a gente mantém essa lógica pedagógica atual. Mas por que eu não posso transformar, final de cada período, semestral ou anual, e fazer um trabalho de conclusão do período? Que seja interdisciplinar, que contemple todas